Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola de Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 18ª e última aula deste 10º módulo em que estamos falando sobre o artigo. Nesta aula temos algumas ilustrações para olhar e é um material até um pouco considerável para uma aula, mas queremos concluí-la então vamos logo para esses slides aí, para podermos concluir esse material que tem sido bem interessante realmente trabalhar com você cada uma dessas ilustrações, trabalhando versículo por versículo essas suas traduções, para que fique bem claro para a gente, fiquem bem claros para a gente os conceitos em que nós temos trabalhado aqui com o Daniel Wallace. Vamos aqui portanto, para esse texto aqui de Romanos 1,16. Vamos lá. Ugar epaihinomai to evangelion dynamis gar theu estin eis soterian panti to pisteuonti iudaion te proton kai heleni. Muito bem. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, certo? Então vamos lá. O gar, na verdade o gar, aqui vamos com o amarelo aqui, gar, pois, o epaihinomai, ou seja, o gar é pois e o u é não, e epaihinomai é não me envergonho. Tem um verbo interessante, vale a pena fazer uma pequena busca aqui para ver quantas vezes ele aparece no Novo Testamento. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, né? Então, exatamente, ele vai aparecer várias vezes sendo utilizado com a ideia de envergonhar. Qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, em Lucas 9:26, também essa ideia sendo colocada. Também em Romanos, agora no capítulo 6, versículo 21, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, envergonhais também é a ideia aí sendo colocada. O verbo é o verbo epaihinomai, certo? Epaihinomai, exatamente, não me envergonho. To evangelion, do evangelho. Dynamis, dynamis gar, então gar é o porquê, dynamis é o poder, theu, poder de Deus, então estin, porque é o poder de Deus, eis soterian, para a salvação, panti, de todo, to pisteuonti, ou seja, todo aquele que crê, quase que eu não consigo aqui, vamos lá de novo agora, todo aquele que crê, agora deu certo, proton, né, então primeiro, te proton, primeiro do judeu, o te aqui, o te é a ideia do i, né, e também colocado aqui, não necessariamente traduzido, mas que é colocado i um e o outro também, então primeiro do judeu, e também kai, e também o kai aqui sendo traduzido, te e kai também, heleni, do grego, certo? Então o artigo por excelência aí fica exatamente por conta dessa expressão, na verdade aqui a expressão to evangelion, do evangelho, certo? Então o que se percebe aqui? Que esse to aqui é o evangelho por excelência. Talvez haveria outros evangelhos, outras boas novas, mas este é o evangelho por excelência, o extremo de uma classe, o principal dos evangelhos, vamos dizer assim, o poder de Deus para a salvação. Então é essa ideia que está sendo colocada aí e a gente pode perceber a partir desse artigo. O dynamis, como você percebe aqui, só um toque, né, que o evangelho não é a dinamite, certo?
Algumas pessoas já devem ter falado, né, que o evangelho ele é a dinamite de Deus, mas na verdade não é, porque a dinamite é um artefato, né, que foi criado depois de quando Paulo escreveu Romanos, ou seja, não se poderia dizer que Paulo estava falando que o evangelho é a dinamite de Deus, se naquela época nem existia dinamite. Então não faz tanto sentido assim. Na verdade, isso é um anacronismo. Além disso, o dinamite é um artefato utilizado para destruir o evangelho, na verdade constrói, faz nascer. Enfim, essa é uma falácia anacrônica e vale a pena, não consigo passar por esse texto sem falar disso, porque muita gente já pode ter ouvido isso, até pregado isso. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, vale a pena dar um toque sobre essa questão. Mais um texto aqui para nós analisarmos agora é o texto de Tiago, no capítulo 4, no versículo 12. Então vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Vamos lê-lo então. Reis estin ho nomothetes kai krites ho dinamenos sosai kai apolesai si de tis ei ho krinon ton plesion, ou seja, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Texto de Tiago muito forte aqui, né? Tiago é sempre muito forte. Vamos lá, Reis é um, nomothetes é o legislador, então um só, né? O Reis é um só. Estin é nomothetes, legislador, kai e krites, juiz, dinamenos, ou seja, aquele que pode salvar, sosai, aquele que pode salvar, ou aquele que tem poder para salvar, dinamenos, aqui a ideia do dinamis aparecendo novamente, mas aqui como verbo, então como aquele que tem poder, capacidade para salvar, kai e apolessa, então para salvar e também para destruir ou fazer perecer. Se tu der, porém, tis ei, ou seja, quem és? Ho krinon ton plesion, tu quem és que julgas o próximo, certo? Então, uma alternativa aí, não só para aquele que pode salvar, mas uma alternativa seria aqui traduzir aquela ideia, né? Rodinamenos é o que pode salvar, aquele que pode salvar, ou o que pode salvar. O artigo aqui sendo chamado a atenção, aquele que, ou o que, certo? Essa é a ideia aqui, ou seja, talvez poderia haver outros capazes de salvar, mas somente um de fato, aquele que pode ser chamado como aquele que tem poder por excelência para salvar. E esse é o Senhor, né, que Tiago está falando aí no capítulo 4, versículo 12. Então aqui nos deparamos novamente com um artigo, aquele artigo por excelência. Temos mais alguns textos para esta aula, aqui em 1 Pedro 2, versículo 3. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Ei egeusas the hoti Christos ho Kyrios, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos entender aqui, é um texto curtinho, né? Mas ei, no caso aqui, ei é se, no caso se é que, né? Na verdade o hot aqui colocado, então se é que, egeusas the é justamente a ideia de provar, então se é que já tendes a experiência, que foi traduzido como tudo isso, egeusas the, o verbo é o verbo geomai, certo? Geomai é o verbo para testar, né? Na verdade, provar de alguma forma, agora de ter a experiência.
Testar no sentido de ter a experiência e não de testar no sentido de provar alguém, certo? Então, se é que já tendes a experiência, hot, de que, novamente aqui, se já tendes a experiência, hot, que, Christos, bondoso, ho Kyrios, é o Senhor, ou seja, de que o Senhor é bondoso. E aqui a gente tem exatamente um artigo antes de Kyrios, certo? Kyrios, Senhor. Então, ho Kyrios, chamamos a atenção aqui então para o artigo ho Kyrios, o Senhor. Se é que tem a experiência já aqui de que o Senhor é bondoso. Com isso você percebe de que o Senhor é bondoso, ou seja, somente um pode ser chamado de Senhor. Kyrios é uma palavra para Senhor, para soberano também no sentido de rei e tal, mas Kyrios de verdade, por excelência, somente Deus, né? Então, por isso a gente pode entender aí em 1 Pedro, né, inclusive, que nós estamos falando daquele único que pode ser digno de ser chamado de Senhor. Por essa razão, ele é conhecido assim como um artigo por excelência, aquele que é o extremo de uma classe, aquele que pode ser considerado assim como digno de ser chamado Senhor, ou seja, por excelência o Senhor. Um outro texto aqui é o texto de 1 Pedro no capítulo 2 e agora no versículo 8. Vamos aqui traduzi-lo então, primeiro lendo. Kai lithos proskomatos kai petra skandalon hoi proskotusin to logo apethuntes eis hokai etethesan. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, certo? Então vamos entender aqui, né? Observação: se há alguém de quem se pode dizer que são os que tropeçam na palavra, são esses que são pedra de tropeço e rocha de ofensa, né? É uma explicação que a gente pode ter aqui para isso que está sendo colocado. Mas deixa eu traduzir primeiro aqui palavra por palavra. Kai e lithos, pedra, lithos, pedra, proskomatos, de tropeço, kai e petra, rocha, escândalo, de ofensa, hoi, proskoptusin, ou seja, são estes os que tropeçam do logo na palavra. Apeithuntes, ou seja, sendo obedientes, eis hokai estethesan, para o que também foram postos. Então, o que é que se quer dizer assim com isso, né? É que se existe alguém, são estes os que tropeçam na palavra, certo? Ou seja, se há alguém de quem pode dizer que são os que tropeçam na palavra, são esses os que são pedra de tropeço e rocha de ofensa. Esses aí é que podem ser considerados como os que tropeçam na palavra. Quem são aqueles que por excelência tropeçam na palavra? São os que são pedra de tropeço e rocha de ofensa. E a gente pode entender inclusive melhor esse texto olhando aqui para o versículo 7, em que nós temos exatamente uma clareza maior sobre isso. Se não, perceba aqui comigo. Himin on hetime tois pisteusin apistusin de lithos hon apedokimasan hoi oikodomuntes hutos egenethe eis kefale gonias. 1 Pedro 2,7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Então, Himin seria esse
Para vós outros, portanto, tois pisteos, ou seja, os que credes, retime, né? Vamos lá, aqui para o versículo 7. Exatamente, retime, que é a preciosidade, né? É a preciosidade. Mas, lithos, ho apedokimasan, ou seja, a pedra, vamos aqui, apedokimasan, a pedra que os construtores rejeitaram, né? Ho lithos, ho apedokimasan, hoi oikodomuntes, que é exatamente os construtores, apedokimasan, rejeitaram, hutos, essa, egenethe, veio a ser ou se tornou, esquefalen gonias, a principal pedra, a pedra angular, certo? Aqui para os descrentes, apistulse, melhor dizendo. Então, com isso, o que você percebe aí, né? A gente nota que exatamente, né, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, essa pedra que os construtores rejeitaram, o fato de eles terem rejeitado, eles fizeram com que eles tropeçassem, ou seja, eles tropeçaram, já que eles rejeitaram, então eles tropeçaram na palavra, ou seja, isso se tornou para eles uma pedra de tropeço, né? Uma pedra de ofensa. Então, se há alguém que tropeça na palavra, é esse que rejeita a palavra, né? Esse que rejeita a pedra principal, que veio a se tornar a pedra principal. Enfim, no final das contas, percebemos que aqueles que tropeçam na palavra são aqueles justamente que rejeitam a Jesus Cristo, que veio a ser a pedra angular, que é exatamente vamos dizer assim, o que tropeça por excelência. Exatamente é esse que rejeita a pedra angular. Vamos aqui para mais um texto, agora de 2 Pedro 3, no versículo 18. Auxanete de enhariti kai gnosei tu Kyriou hemon kai soteros Iesu Christu auto redoxa kai nun kai eis remeran aionos. Amém. É um texto aqui de 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos aqui entender esse texto. Auxanete, o verbo, né? Auxanete, exatamente, crescei. Então, antes, né? Crescei enhariti, na graça, kai gnosei, e no conhecimento, tu Kyriou, de Senhor nosso, ou de nosso Senhor, kai soteros, e Salvador, Iesu Christu, Jesus Cristo, autor, a ele, perceba aí o dativo, redoxa, seja a glória, kai nun, tanto agora, kai eis remera aionos, como no dia eterno. Então aqui novamente colocado a nosso Senhor, né? O artigo aqui sendo colocado, o nosso Salvador. Tu Kyriou Remon, certo? Tu Kyriou Remon, a nosso Senhor e Salvador, né? De nosso Senhor e Salvador, a Ele seja a glória. Então, o que se quer chamar a atenção? Inclusive a glória aqui, ó. Então, tu Kyriou kai solteiros também é por excelência, mas é importante notar que redoxa, a glória, né, neste caso, é a única que merece ser chamada
assim. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Tu Kyrio, sim, é por excelência, porque somente um pode ser chamado de Senhor de fato por excelência, né? É o próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Mas redoxa também é por excelência, porque poderia-se haver ou chamar outras glórias, vamos dizer assim, outros tipos de honras e honrarias, mas a glória, né, seja a glória, tanto agora como no dia eterno, é essa glória que pode ser chamada de glória. As outras são só sombras, vamos dizer assim, à frente da glória que o Senhor Jesus Cristo recebe já hoje e haverá de receber no dia eterno, como é colocado aí. Então, mais uma vez, um artigo por excelência. Vamos agora para mais um texto. Agora o texto de 1 João, capítulo 2, no versículo 1. Vamos lá. Teknia mu tauta grafo himin hiname hamartete kai eantis hamarte parakleton Erromen proston patera Iesun Christon dikaion. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, teknia mu, filhinhos meus, tauta, estas coisas, grafo rimin, vos escrevo. Rina, para que me hamartete, para que não pequeis. Kai e, se todavia, tis hamarte, alguém pecar, parakleton, advogado, erromen, temos proston patera, junto ao Pai. Iesun Christon, Jesus Cristo, o justo, dikaion. Bom, eu queria até inclusive falar aqui sobre a palavra parakleton, que é uma palavra conhecida, né? Inclusive a palavra para o Espírito Santo, o Consolador, é a palavra parakletos, e é uma palavra com uma amplitude semântica um tanto complexa dentro do grego do Novo Testamento, não é simplesmente traduzido como Consolador ou como advogado, tem toda uma questão exegética aí envolvida, mas só querendo chamar a atenção que aqui foi traduzido como advogado e tendo como referente o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o ton patera, certo? Ton patera, junto ao Pai. E para o artigo aqui, ton e ao, aqui sendo colocado o u, né? E basicamente a ideia de por excelência poderia se chamar outros pais, vamos dizer assim, há outros pais, mas somente um que é pai por excelência, que recebe as características e as qualidades de um pai por excelência, que é exatamente Deus Pai. Então, por isso esse artigo aqui é o artigo por excelência, porque ele define o Senhor por excelência, um Pai por excelência, né? A referência maior, o parâmetro supremo de paternidade, o Pai, e por isso um artigo por excelência aí. Por último, vamos aqui para 1 João 1:22, aliás, 2:22, certo? Aquele era 1 João 2:1 e agora 1 João 2:22. Tis estin ho pseustes eime ho arnúmenos hoti Jesus uk estin ho Christos hutos estin ho antichristos ho arnúmenos ton patera kai ton huion. Então, tis estin, vamos aqui, tis estin, quem é? Ho pseustes, o mentiroso. Eime, senão, ho arnúmenos, aquele que nega, hoti, que Jesus, o questin é, o que diz que Jesus não é, ho Christos, o Cristo, né? Então a palavra aqui, arnúmenos, é exatamente que negam que Jesus, né, é o Cristo. Hutos, este, estin, é, ho antichristos, é o anticristo.
ho arnúmenos, o que nega, ton patera, o pai, kai ton huion, e o filho, certo? Então, aí é colocado como aquele que nega, né, que Jesus é o Cristo, enfim. Mas o ponto aqui é chamar a atenção para ho pseustes, o mentiroso. Então, quem é o mentiroso por excelência? Quem é aquele único que pode ser chamado de mentiroso, o mentiroso por excelência? Lembra mais uma vez, ele é o extremo de uma classe, não somente o melhor, mas se ele é o mentiroso, ou seja, é aquele que é pior, né? O mentiroso, não é o melhor mentiroso. É o mentiroso e pronto, né? Esse que é o mentiroso. Enfim, o ponto é mostrar ao aluno, né, você, que nós temos aí ho pseustes, aquele que é o mentiroso por excelência. Quem é esse? É aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo esse aí, né? É o que nega o Pai e o Filho, né? Inclusive aqui teríamos um outro artigo por excelência, ho antichristos. O anticristo, esse é o anticristo por excelência, fala-se inclusive em outros anticristos, mas esse é o antichristos, o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Também pode ser considerado aí como por excelência também, sem nenhuma dificuldade. Ho pseustes e ho antichristos. Então é isto, espero que você tenha gostado. Terminamos com essa aula, esse assunto do artigo por excelência. Nas próximas aulas continuaremos tratando aqui sobre o artigo. Então é isso, espero que você tenha gostado, que Deus o abençoe maravilhosamente e nos ajude aí nesse propósito de conhecer mais do grego do Novo Testamento, já no nível mais intermediário, com um propósito bem exegético. Grande abraço, valeu!